já ouviu falar que a insulina é a culpada pelo ganho de peso? Que ela deve estar sempre baixa? Pois é, essa é uma das maiores confusões quando se trata de saúde e metabolismo. Nesse vídeo eu vou te mostrar que ela não é vilã antes que o café esfrie. Primeiro de tudo, o que é insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas que possui várias funções no nosso corpo, mas uma delas, que é a mais conhecida de todas, e como a gente diz, uma das mais importantes, ou se não a mais importante, é a captação de glicose para dar energia para nossas células. Usando a mesma didática que a maioria dos professores, ela é a chave que abre a portinha da célula para a glicose entrar, sendo a glicose a nossa maior fonte de energia. Se não tiver insulina, o que vai acontecer? Vai ter acúmulo de açúcar no sangue e, além disso, gordura. Por quê? Porque quando eu não tenho a insulina, o nosso corpo vai precisar buscar energia de outras formas. E a primeira forma que ele vai buscar vai ser da nossa reserva energética. A nossa reserva energética é gordura. Então, o que vai acontecer? Vai ter acúmulo de açúcar e de gordura no nosso sangue. Até porque sem insulina, como que a glicose vai entrar nas células? Então, tudo isso vai se acumular na corrente sanguínea. E as células vão ficar sem nutriente nenhum. Tá quente ainda. Assim como todos os hormônios do nosso corpo, a insulina também tem outras funções além dessa. E uma dessas funções é a culpada por dizerem que a insulina engorda. Por exemplo, pensa comigo. Se a insulina, ela age abrindo a ponta da célula para a glicose entrar, significa que eu tenho glicose e a célula está sendo nutrida e não é necessário buscar outras fontes de energia, como, por exemplo, a gordura. Então, ela age bloqueando a queima de gordura. Mas isso quer dizer, então, que as pessoas estão certas? Absolutamente não. Mas é claro que não. Que mecanismo mais simplista para dizer que uma pessoa vai engordar ou não só por causa disso? Sem contar que queimar gordura é diferente de perder gordura, porque queimar gordura é você usar ela como fonte de energia, é você usar ela como combustível. É a sua célula falar, gordura, vem cá que hoje você vai ser o meu papá. E aí, o que vai acontecer? Você vai estar queimando gordura, mas é diferente de perder gordura, porque para perder gordura a gente precisa estar em déficit calórico. Por quê? Porque não adianta nada você estar usando a gordura como fonte de energia, mas estar com excedente calórico. Vai acontecer lipogênese de novo, ou seja, vai acontecer a formação de gordura mesmo assim. Então, creio eu que você não queira apenas queimar gordura, você queira perder gordura. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse vídeo é sobre índice glicêmico. O índice glicêmico é a capacidade que tal alimento tem de elevar a tua glicemia e, consequentemente, a tua insulina também. Isso vai depender da rapidez da digestão. E a rapidez da digestão vai depender da composição do alimento. Alimentos com alto índice glicêmico, geralmente, a gente tende a comer um pouco mais, como, por exemplo, macarrão. Você já viu 100 gramas de macarrão? Se você vê 100 gramas de macarrão, você fala, eu nunca como só 100 gramas de macarrão, eu como muito mais. E o macarrão é um alimento que tem um índice glicêmico elevado, justamente pela facilidade da digestão, porque a digestão de carboidratos começa pela boca. Aqueles que possuem um índice menor, logicamente, vão manter a sua glicemia e a sua insulina mais estável. Mas então, aqui a gente precisa prestar bem atenção, ó. A gente precisa entender com isso aqui que o problema não é estimular a insulina e não é aumentar a glicose no sangue. O problema é a rapidez que isso acontece. Porque se eu tenho uma subida muito rápida, eu vou ter também uma descida muito rápida. Uma subida rápida e elevada, né, inclusive. Então, eu vou ter um pico muito grande também. Agora, se eu tenho uma subida da glicemia mais lenta, eu vou ter uma descida gradual também. E uma coisa que ajuda isso a acontecer é fibra. Então, você comer um pão francês, um pão branco, e comer um pão integral vai ser bem diferente em questão de glicose e insulina. Por quê?
Porque o pão branco você vai ter um pico mais elevado e o pão integral você vai ter um pico mais lento, justamente pela quantidade de fibra. Obviamente, existem situações em que a glicemia e a insulina vão estar bem altas, como em caso de resistência à insulina, em caso de diabetes tipo 2. Mas é importante que você saiba que o problema não é a insulina existir, o problema não é aquilo. O problema é que o teu corpo não responde a ela. E justamente por não responder, o que acontece? O pâncreas, ele produz mais insulina em compensação, porque as células precisam ser nutridas e aquela quantidade de insulina não está sendo suficiente. Se eu estou mandando soldado para a batalha e eu estou perdendo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mais soldado. E aí com isso, deixa eu só finalizar meu café e tem mais de um gole aqui. Por isso eu digo e repito, toma cuidado com as coisas que você vê na internet. É muito fácil você cair em papo de charlatão. Os hormônios estão presentes desde que existimos. Eles fazem parte da nossa evolução. A gente precisa pensar, se isso aqui foi selecionado na nossa evolução, alguma coisa de importante tem. O problema é o estilo de vida moderno baseado em alimentos ultraprocessados e sedentarismo. Então, toma cuidado que sua saúde não cabe em nenhuma frase de efeito. Não é que ainda tá quentinho? E se o nosso santo bateu, se inscreve aqui no canal que eu trago vários conteúdos legais sobre alimentação e nutrição. Um beijo e até logo!